Olá pessoal, vamos ver então filtração glomerular. Então lembrando que o néfron apresenta glomérulo e túbulos. E nós temos então aquela rede de túbulos, túbulo contornado proximal, alça de Henle, túbulo distal, ducto coletor. Então nós temos no néfron alguns fenômenos que nós precisamos entender um pouco. Então um deles é a filtração glomerular. Então os rins são os órgãos mais perfundidos por grama de tecido do organismo, recebem 25% do débito cardíaco e são especializados em filtração, a filtração das impurezas do sangue. Então nós temos a artéria renal, que traz aquele sangue sujo, vamos dizer assim. Esse sangue passa pelos rins, ocorre a filtração glomerular. Essa filtração ela é excessiva e os túbulos vão fazer o ajuste então do que deve ser reabsorvido ao longo dos túbulos. Algumas coisas vão ser secretadas pelos túbulos e o restante então vai ser excretado na urina. Então aí nós já entendemos três processos básicos: a filtração glomerular, a secreção tubular e a reabsorção tubular. Defeitos nesses fenômenos causam inúmeras doenças. Então a filtração glomerular é básica. Se não filtrar, os túbulos não vão ter o que fazer e o caos está instalado. Então quando a filtração glomerular cai, nós temos a chamada insuficiência renal. Então uma queda abrupta da filtração glomerular é injúria renal aguda. Uma queda lenta e progressiva da filtração glomerular e a doença renal crônica. Então a filtração glomerular é básica e vital e importante para a homeostasia do nosso organismo. Então nós temos o glomérulo recebendo a arteríola aferente, um novelo capilar e a arteríola eferente, que leva então o que passou pelos capilares, o que não foi filtrado, e essa arteríola eferente vai se ramificar em capilares peritubulares que vão então nutrir as células renais. Então, o único local do organismo onde nós temos capilares entre arteríolas. Capilares especializados em filtração. Temos capilares nas pernas também, que também filtram. Porém, a filtração excessiva nos capilares das pernas vão causar edema. Então, nós temos que ter uma filtração excessiva no rim para que os túbulos possam, então, aproveitar o que deve ser aproveitado e fazer, então, o ajuste final do que deve ser excretado na urina. Então, a arteríola aferente, ela possui a capacidade de se contrair ou se dilatar. Então nós temos a vasoconstrição ou vasodilatação das arteríolas aferente e aferente. Para entender um pouquinho de como ocorre a filtração glomerular, então nós temos que entender esses dois vasos separados pelo novelo capilar e dois vasos que se contraem ou se dilatam sob a ação de determinadas substâncias, como angiotensina 2, endotelina, que são vasoconstritores, óxido nítrico, bradicinina, que são vasodilatadores. Então, quando a arteríola aferente sofre uma vasoconstrição, a filtração glomerular vai cair. Quando a arteríola aferente faz uma vasodilatação, a filtração é maior. Porém, a filtração depende também da constrição da arteríola eferente. Então, se eu tiver uma vasoconstrição das duas, a filtração glomerular pode até se manter. Então, nós temos várias possibilidades de constrição e dilatação dessas duas arteríolas, e isto vai modular, então, a filtração glomerular. Então, as substâncias vasoconstritoras e vasodilatadoras vão modular então a nossa filtração glomerular. E já lembrando aqui da angiotensina 2, potente vasoconstritor do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, a angiotensina 2
faz uma vasoconstrição da arteríola aferente, da que chega, e uma vasoconstrição maior da eferente, da que sai. Ou seja, numa situação de choque, nós liberamos angiotensina 2, um potente vasoconstritor que vai elevar a pressão arterial. Porém, essa vasoconstrição excessiva fecharia nossos rins. As arteríolas aferentes não receberiam sangue praticamente e nós teríamos uma necrose tubular renal. Então, quando a angiotensina 2 faz essa vasoconstrição para elevar a PA e a vasoconstrição da arteríola aferente, ela faz a vasoconstrição da eferente maior, ou seja, a filtração glomerular vai cair, porém, como a vasoconstrição da eferente da saída é maior, mantém essa filtração proporcionalmente um pouco mais alta em relação àquela vasoconstrição da aferente. Ou seja, a angiotensina 2 tem que elevar a PA, porém ela não pode deixar a filtração glomerular cair a zero, ou seja, senão isso seria incompatível com a vitalidade dos néfrons, das células tubulares. Então a angiotensina 2 é um potente vasoconstritor, liberado em situações de choque, eleva a pressão arterial e estimula a adrenal a liberar aldosterona, que vai fazer com que o túbulo renal, o ducto coletor, retenha só de água. Então a angiotensina 2 eleva a PA, faz o rim reter só de água. A filtração glomerular vai cair numa situação de vasoconstrição, mas ela não vai deixar cair muito, para tentar preservar um pouco essa filtração glomerular. Então aqui os nossos capilares glomerulares, tem algumas regras aqui, por exemplo, as proteínas, a albumina não passa pelo capilar glomerular. Pelo seu tamanho passaria, porém ela não passa por ter carga negativa. Então os capilares têm poros com proteínas ao redor dos poros, chamadas cialoproteínas, que são carregadas negativamente, que repelem a albumina. Então a albumina não deve passar pelos poros. Substâncias não ligadas à albumina podem passar. Então um antibiótico que circula 90% ligado à albumina, o que for ligado à albumina não vai ser filtrado. A fração livre daquele antibiótico vai ser filtrada. E uma maneira do túbulo excretar uma droga ligada à albumina é essa droga passar direto e pela arteríola eferente, essa droga vai chegar no túbulo proximal e vai ser secretada pela luz tubular. Então já dá para a gente entender que um antibiótico, uma droga, pode ser eliminado pelos rins por filtração glomerular, já caindo na luz do túbulo aqui, ou por secreção tubular pelo segmento S3 do túbulo proximal. Então, entendendo um pouquinho mais a filtração glomerular, nós filtramos aproximadamente 170 litros por dia e vamos excretar na urina aproximadamente 1% de tudo que foi filtrado. Nossos rins filtram 1 kg de sal por dia e excretamos na urina 6, 7 gramas de sal. Então vejam a importância dos túbulos. Então os túbulos fazem uma reabsorção importante e também podem secretar substâncias para a luz tubular. Aqui uma fotografia, a microscopia eletrônica de um glomérulo, mostrando então esses espaços entre os capilares, e já dá para a gente imaginar, numa situação de vasoconstrição, aqui a arteríola aferente que chega, por exemplo, um anti-inflamatório que chega aqui, causa uma vasoconstrição do glomérulo, que diminui a filtração glomerular. Então, anti-inflamatório, vasoconstrição, aumenta a pressão, causa edema, porque o rim vai reter sódio. A ciclosporina, um imunossupressor usado nos transplantes, usado na síndrome nefrótica, faz uma vasoconstrição também glomerular. Então, essas células que estão ao redor dos capilares, as células mesangiais, elas têm uma função contrátil, semelhante a uma célula muscular, e elas se contraem, e fazendo com que diminua a superfície de filtração. Isso faria com que a filtração glomerular caia. Aqui os poros que nós temos então nos capilares, os prolongamentos dos
podócitos, chamados pés dos podócitos. E aqui só para a gente entender um pouco as forças que fazem com que ocorra filtração glomerular ou não, ou mais ou menos filtração glomerular. Então nós temos uma pressão hidrostática, que é a pressão de bombeamento cardíaco. Então, pressão hidrostática que vem pelo capilar, que empurra líquido para fora do capilar. Então a pressão hidrostática empurra o líquido para fora do capilar. Existe uma pressão de turgor do tecido que se opõe a essa pressão hidrostática. E muito importante, temos no plasma a albumina mantendo a pressão oncótica ou pressão coloidosmótica das proteínas plasmáticas. Então a albumina, que mantém essa pressão oncótica, puxa líquido para dentro do capilar. E temos também uma pressão de fora, se eu tiver proteína que extravasou pelo poro, vai haver também uma pressão oncótica fora do capilar. Então a nossa pressão de filtração vai ser a pressão hidrostática menos essa resistência, mais a pressão oncótica e menos essa resistência, né, de alguma proteína que já passou pelo poro. Então basicamente a pressão hidrostática empurra o líquido para fora do vaso e a pressão oncótica puxa o líquido para dentro do vaso. Lembrando então que a albumina pode passar no poro e nós então vamos ter uma excreção de umas 150 mg de proteína por dia, que seria uma proteinúria normal em 24 horas. Uma parte da albumina que vai cair no túbulo, ela é reabsorvida por pinocitose, de tal maneira que uma parte da albumina filtrada, ela é reabsorvida no túbulo proximal. E o que não for reabsorvido aparece na urina. Até 150 mg por dia de proteinúria é normal. Acima disso, de 300 a 3.000 mg, nós temos a proteinúria maciça, uma macroproteinúria, macroalbuminúria, e acima de 3 gramas nós temos a síndrome nefrótica, onde a perda de um volume grande de albumina vai levar a uma hipoalbuminemia, queda da albumina no plasma, com edema, então, por conta de falta de albumina no plasma. Então, o edema da síndrome nefrótica ocorre por perda urinária de proteína, de albumina, e queda na pressão coloidosmótica do plasma, fazendo com que o líquido extravase mais e ocorra o edema das pernas, a nasarca. Essas mesmas forças que agem no capilar glomerular vão agir nos capilares também das extremidades. Aqui para a gente entender, então, o que ocorre ao longo do capilar. Quando nós nos distanciamos do coração, a pressão hidrostática vai caindo. Quando nós nos distanciamos do coração, que vai saindo líquido pelos poros, a pressão oncótica vai subindo. Ou seja, quando fica mais proteína dentro do capilar, saindo líquido, ao longo do capilar, aquela pressão oncótica vai puxar mais líquido para dentro do capilar. Então, a saída de água sem sair a albumina faz com que essa pressão oncótica vá aumentando ao longo do novelo capilar. Então, essas forças vão mudando ao longo desse novelo, de tal maneira que esse capilar glomerular tem, então, um tamanho suficiente para que a gente consiga um aproveitamento máximo, né, de filtração glomerular, de tal maneira que se ele fosse mais longo não teria sentido, ele não acrescentaria nada. Aqui, então, a pressão hidrostática em amarelo, tirando o líquido do vaso, a pressão oncótica em vermelho, puxando o líquido para dentro do capilar. Então, a nossa filtração glomerular, ela é mais ou menos 100 ml por minuto, seria acima de 60 ml por minuto, podendo chegar a 125 ml por minuto ao longo dos nossos 2 milhões de néfrons que nós temos nos 2 rins. Então a filtração glomerular é um parâmetro importante para o clínico, para saber como é que está o rim do seu paciente, para ajustar a dose de um antibiótico que é excretado pelo rim e pode ter a sua dose corrigida. Então, clinicamente, nós avaliamos
taxa de filtração glomerular, utilizando então a dosagem da creatinina plasmática. Então a creatinina plasmática, ela é filtrada pelo glomérulo, ela tem uma pequena secreção pelo túbulo proximal e aparece na urina. Então uma estimativa da filtração glomerular pode ser calculada utilizando o clearance de creatinina. Então, o nosso marcador da filtração glomerular mais utilizado clinicamente é a creatinina. Em pesquisa se usa cistatina C, se usa inulina, EDTA, mas clinicamente nós utilizamos a creatinina. Temos fórmulas para, com a creatinina plasmática e sabendo o sexo do paciente, o peso, a idade e a raça, nós podemos utilizar várias fórmulas e calcular então a nossa filtração glomerular, ter uma estimativa da taxa de filtração glomerular. Então nós temos a Cockcroft-Gault, CKD-EPI, MDRD. É facinho de pesquisar aí na internet. Podemos padronizar que a gente tem utilizado mais CKD-EPI. Então, no ambulatório, o paciente chegou com um exame de creatinina, coloca na fórmula CKD-EPI e estima a filtração glomerular desse paciente. A filtração glomerular deve ser acima de 60 ml por minuto. A creatinina plasmática, por si só, nos engana. Um idoso pode ter uma creatinina de 1, que é normal, com a taxa de filtração de 30 ml por minuto. Então, sempre calcular o clearance de creatinina usando uma das fórmulas. Nós vamos usar isso nos agudos e vamos usar também na doença renal crônica, onde vamos fazer um estadiamento da doença renal crônica, estágios de 1 a 5, para avaliar então em que estágio que aquela doença está e a que distância o paciente está de necessitar de métodos dialíticos ou de um transplante renal. É isso por enquanto, até mais, pessoal.